Escolha um lugar que eu achava confortável. Assim, até lanterna de celular. Brincadeira, ainda não. Depois. Agora, não precisa nem ler o nome completo. Uma salva de palmas para Jô Freitas! Essa mesma energia, Aida Gomes! Vem pra cá! Diretamente do mundo! É de Angola, mas é do mundo! Certo? Ele, que eu comprei o livro dele em Moçambique e ele autografou aqui no Brasil. Manuel Multimucuyo! E na mesma energia, fica à vontade, ela que é aqui do território, ela que mexe com ervas, ela que é uma pimenta, Maricela Pimenta! Não deixa muita energia! A mesa vai falar sobre apagamento histórico e cultural. Eu já falei pra caramba, eu queria que vocês se apresentassem, mas de uma forma não formal. Eu queria que vocês se apresentassem em 3 palavras. Por exemplo, eu sou o Cleiton, 3 palavras: poesia, teimosia e abraço. Uma apresentação em 3 palavras. Quais palavras que te apresentariam para o mundo? É difícil, mas vamos lá. Ódio, revolta e amor. Sorriso, revolução, esperança. Jô Freitas, Bahia, poesia, periferia. Isto é muito complicado. O Cleiton esteve cá a falar de Moçambique este período todo, eu já não tenho mais nada para dizer. Manuel, muito obrigado e eu estou muito feliz por estar cá e espero que seja uma boa conversa convosco, ok? Mauricéia, Caiçara de São Gonçalo, norte do município de Paraty. Uma palavra que me define: tempestade. Atualmente pós-nascida para Yansan e Oxoguian, a borboleta e o búfalo. Só. Gente, a mesa é sobre apagamento histórico, cultural, e uma questão que eu levantei aqui informalmente. É muito bonito novembro para nós, artistas pretos, estarem em evidência, no palco, trabalhando. Mas e o resto do ano? Pra gente que novembro é novembro negro e tal, mas o resto do ano é um suor, é um penar. E eu queria jogar essa provocação para vocês sobre esse desgaste do trabalhador preto em novembro, que no resto do ano tem que ficar garimpando ali. Então, o Faustino, nome do meu pai, do Oswaldo Faustino também. Pode chamar de Faustino? Oswaldo Faustino. Massa. Que é especialista em Franz Fanon. Queria que você falasse sobre essa provocação, que você acha que você concorda ou não concorda, enfim. Salve, boa tarde. Firmeza? É uma alegria estar aqui, tão bem acompanhado. Boa tarde para nós. A provocação do Cleiton, né? Que aliás eu também sou Mendes e Faustino, né? 2 nomes coloniais. A colonização nos marca, nos atravessa, não é algo do passado. E é em torno dela que há muita luta, né? E em torno dessa luta, o movimento negro brasileiro decidiu romper com uma narrativa colocada pela colonização, uma narrativa que buscava adocicar a luta de classes, adocicar a luta antirracista, que era a narrativa da passividade, né? A narrativa da cordialidade que vinha com a Princesa Isabel, né? Então o movimento negro, lá na década de 70, decide, influenciado por um lado pelas lutas no Brasil, e escolhe Palmares, escolhe a história de Zumbi dos Palmares, que era conhecida até aquele momento, até a década de 70, como o grande símbolo que contrapôs o 13 de maio.
mas escolhe, sobretudo, um intelectual da mesma tradição, da mesma herança de um Samora Machel, que foi muito colocado aqui, que era o Bantu Steve Biko, na África do Sul. Aliás, África do Sul do Apartheid. Aliás, Apartheid que vigora hoje no Estado de Israel. Apartheid que legitima a morte de crianças, enquanto a gente está aqui conversando, que legitima bombas em hospitais, em ambulâncias, em escolas. Esse Apartheid a gente conhece bem, e é por isso que a gente também não se permite ser neutro diante do genocídio, como dizia o Fanon, né? Onde quer que a vida estiver ameaçada, onde quer que a liberdade estiver sendo ameaçada, eu me farei solidário. Então a luta dos palestinos é também a nossa luta. Isso tem que ser dito. Tá? Agora, o novembro, né? O novembro é a época que se refere à história conhecida de Zumbi, e o movimento negro, inspirado no Steve Biko, decide adotar a noção de consciência negra, né? O conceito de consciência negra, ele pressupunha duas coisas em articulação, e para ele, se tivesse faltando uma delas, a luta falhava, a gente perdia. Uma era a luta radical contra o sistema, contra o apartheid, contra o racismo, contra a exploração, contra a desigualdade, contra o capitalismo, a luta radical. Mas, por outro lado, ele percebia que se não houvesse também o outro lado, que fosse não só a denúncia, mas também o anúncio, se não houvesse ao mesmo tempo com a luta razão para lutar, se não houvesse ao mesmo tempo que a gente mostra a desgraça, a miséria, a pobreza, a gente também mostrar o quanto somos lindos, o quanto somos fortes, o quanto a nossa história contribuiu para o desenvolvimento humano universal, o quanto que há na nossa estética elementos que talvez as noções ocidentais de estética nem deem conta, mas que nos compõem ética e politicamente. Se não houver o orgulho, também não há razão para a luta. Então, quando o Steve Biko pensou a noção da consciência negra, a definição da consciência negra, ele achava que junto com a luta deveria haver também o anúncio, junto com a resistência deve haver também o anúncio da existência e das possibilidades de existir, que a população negra criou, construiu, né? Então a definição de consciência negra que o movimento negro brasileiro adotou é essa inspiração do Steve Biko. É daí que veio a busca pelo Quilombo dos Palmares como referência, mas é daí que veio também toda a preocupação em valorizar as expressões culturais negras, né? Então, do maracatu, do Pernambuco ao reggae no Maranhão, dos blocos afro, do afro-reggae na Bahia, dos bailes blacks no Sudeste, a ideia era articular a luta com o orgulho, né? E aqui tem dois perigos para nós, né? E aí eu paro de falar que tem bastante gente, e eu tenho outra mesa às 5 horas e vamos lá. Mas tem dois perigos que aparecem aí que a gente precisa ficar ligado. O primeiro é de uma certa captura do sistema, da ordem, em torno da nossa luta, que faz, por exemplo, que essa luta seja folclórica, né? Ela seja algo para lembrar em novembro. Aquela roda de capoeira em novembro, mas uma capoeira que não está no ano todo. Aquela mesa só de negro na Semana da Consciência Negra, mas o resto do ano na universidade, na escola, no partido, nos movimentos, as direções, as concepções, as cosmovisões são brancas. Essa armadilha a gente precisa ficar atento, porque é o que tende a acontecer. A gente fala de preto em novembro vira o mês do cansaço negro, né, para nós, e o resto do ano continua branco. Mas tem uma outra armadilha, que se o Steve Biko tiver certo, ela também é tão arriscada quanto, que é a armadilha de separar a luta e o orgulho, e ficar só com um pedaço. E aí o mercado consegue até capturar aquilo que é orgulho, aquilo que é cultura, aquilo que é exótico como um nicho, mas desde que ele venha comportadinho, desde que ele venha palatável, consumível, vendável. Como não perder de vista que a nossa luta é o tempo inteiro, até que haja racismo. Para o Steve Biko, a consciência negra deveria ser gritada, mas o objetivo dele era o que ele chamava de verdadeira humanidade. Mas enquanto isso, não é possível recuar, é necessário afirmar a consciência negra. Mas se essa consciência negra é só uma estética, é só um produto, é só uma mercadoria, ela não serve para nada. Esse é o desafio que está colocado para a gente, num momento em que a gente avançou muito, mas esse avanço muitas vezes ele também passa a ser esvaziado do que ele tem de mais subversivo para ser só mais um produto. Palmas! Gente,
Eu sou um apresentador não formal, mas eu gostava de perguntar. Eu gostava de falando igual moçambicano agora. Gostava de perguntar se vocês querem que eu leia a vida de vocês, porque eu acho importante, mas se vocês também acharem que não precisa, porque sociólogo, doutor, mestre, então são pessoas importantes que estão aqui, não são qualquer pessoa. Mas vocês também se sintam mais confortáveis. Quer que eu leia seu release? Vou ler, gente, porque que eu acho importante. Ele é doutor em sociologia, professor, programa de pós-graduação em serviços sociais, políticas, enfim. É um cara que é especialista em Frantz Fanon, que, cara, sabe o que eu acho muito louco? O Fanon é um intelectual e é difícil, às vezes, você trazer a linguagem intelectual para a periferia. E é um grande trabalho fazer isso. Então, você consegue fazer esse filtro da academia para trazer algo pra gente. Agora, eu vou apresentar ela diretamente. Você está onde agora? Em Angola, Holanda? Onde você está? Pronto. Já se localizamos, então. Aida Gomes, socióloga de formação, nos últimos 13 anos trabalhou em países como Camboja, Moçambique, Suriname, Angola, Libéria, Sudão, Guiné-Bissau. Também tem livros publicados em desenvolvimento e contexto de missões de paz com a ONU. Então, uma salva de palmas para Aida Gomes! Certo? Aida, eu fiz uma pergunta. Nossa, atropelando. Eu fiz uma pergunta que é o contexto do Brasil, mas eu estava pesquisando. Você é uma grande escritora angolana, e isso é uma pergunta que pode se desdobrar também para Manuel. Você pesquisa escritores moçambicanos, angolanos. Moçambique aparece o Mia Couto, que é com todo respeito ao trabalho e à obra dele, que é importante, mas existem outros escritores. E em Angola, Pepe Tela, que coincidentemente são pessoas brancas, de pele clara, pelo menos, né? Dentro dessa racialização aqui no Brasil, é lido como pessoas brancas. E eu queria saber como que é pra vocês, tipo assim, só fala de Mia Couto, só fala de Pepe Tela, mas existem outros, Zoema de Souza, Paulina Tiziane, enfim. Pode falar e habla. Em primeiro lugar, quero também dar-te uma salva de palmas pela performance fantástica, essa energia, com a energia. Em segundo lugar, também estou muito feliz de estar aqui, ainda não tinha tido a oportunidade de dizer. Eu acho muito estranho esta minha voz aqui a soar. Mas pronto, respondendo a essa pergunta, eu acho, por exemplo, foi bom agora a Paulina Tiziane, pelo menos ganhou o Prémio Camões. Já foi uma longa lista de homens, 90% brancos, e de repente aparece uma mulher negra moçambicana. Então, essa parte já... Pronto, chegamos lá. E é como Davidson, não é? Como diz, não é uma coisa garantida, a invisibilidade e o preconceito estão lá, e eu acho que são montanhas muito escarpas, porque são batalhas ganhas e são batalhas perdidas, porque mesmo a abolição da escravização chegou a um ponto que até ficou na história como se fossem as comunidades brancas, determinadas pessoas que fizeram a luta. Demorou quase um século para reconhecer Zumbi de Palmares, para reconhecer as pessoas. Demorou também séculos para libertar os países africanos do colonialismo. Então e continua. Eu quando estávamos aqui, estava sentado, eu estava a pensar, vou contar esta história ou não, este é o público, é um momento ou não, mas eu acho que é importante quando falamos de África, africanos, consciência negra, direitos cívicos, etc. Às vezes é preciso irmos lá no começo e pensarmos em marcos. E há uma história, eu não vou demorar muito tempo, eu espero que consiga contar esta história resumidamente, que tem a ver com esse começo
o começo daqui, vamos dizer que foi o Cristóvão Colombo que veio descobrir o que estava descoberto. Em África, o momento da história marca Diogo Cão, a foz do rio Congo, quando entra no Oceano Atlântico, e chegou o Diogo Cão lá. E esta história é muito simples. Na Torre do Tombo, em Portugal, onde está o arquivo histórico, vamos dizer, de 1200, 1300, 1400, embora em 1600 começa um arquivo histórico mais consistente. Mas na Torre do Tombo está a correspondência entre toda uma linhagem dos reis do Congo, que foi o reinado do Congo que a Casa Real, os primeiros reis encontraram, e os primeiros 150 anos eles se corresponderam e havia amizade. Então vamos dizer que o rei do Congo depressa adotou um nome português, ficou Dom Afonso e o nome africano. E essa correspondência é tão distante sobre esta história, porque no começo eles tratavam sempre como irmãos, havia trocas comerciais, depois começou a haver mais e mais pressão, porque a Casa Real Portuguesa pedia mais e mais e mais, até começou a pedir os escravos. E essas casas reais iam se contentando com os veludos, com as camisas bonitas, a roupa bonita, a ostentação, que sabemos também que é parte da história, as miçangas, são os canhões, são aquelas trocas desonestas. E depois chega um momento que há Então, naquele momento que vamos dizer, quase, é muito estranho dizer de igualdade, não era igual porque havia uma disparidade, vamos dizer, entre o navio português e, portanto, como é que o rei do Congo se apresentava, mas houve aquilo que o Clayton estava a dizer, que a gente fala da África, hospitabilidade, os filhos do Congo eram mandados para Portugal, alguns até foram para o Vaticano e ficaram os primeiros padres negros, etc. E houve um descaroçamento, um desmiolamento de tudo o que era esse primeiro. Nessas trocas pode-se ver a progressão do que é a traição total e o desrespeito total, mas mesmo assim, numa das últimas cartas do rei do Congo, o rei de Portugal nem se preocupou em vir entregar os presentes ao rei do Congo, deixou na praia. O reino do Congo estava todo desbaratado, já não havia nada, havia famina, a maior parte das pessoas tinham sido levadas para as Américas como escravizados. E esse rei do Congo diz na sua carta: mas meu irmão, disseram que trouxeste presentes e que havia brocados, havia veludos, havia tanta coisa bonita, deixaste assim na praia, nem tiveste o respeito de vir entregar, de vir aqui, de vir falar comigo. E é esta humanidade, portanto, todo este processo começou com a desumanização total, que é a falta de... Às vezes é preciso ir lá e ver, e continuamos até um certo ponto, continua a mesma coisa, de não... O trato continua a ser desrespeitoso, logo que entra negro, entra preto, a desconsideração continua lá de uma forma ou outra, e sabemos isso. Era só isso para fazer a história curta. Aulas. Vocês estão notando, né? Essa aula aí gratuita aqui, só vocês depois comprar nossos livros e tudo certo. Jô Freitas. A Jô tem o privilégio de dizer que é minha amiga, de ir na minha casa, ir na casa dela, de poder viajar junto, de poder aprender muito com ela. Ela é atriz, poeta, escritora, está com
Pode mostrar um livro. Goela Seca, um livro de contos, prosas. Enfim, Jô, você é uma grande potência. Jô é uma grande potência, assim. Eu acho que essa palavra poderia caber bem. Pra mim, a Jô já foi atriz, já trabalhou em novela. Era pra estar, tipo, em vários lugares. Está caminhando. Mas por ser uma mulher preta, nordestina, periférica, você tem que enfrentar várias dessas questões do apagamento. Como que é para não cansar? Porque cansa, né? Qual que é a fita de você tá a milhão, tá em processo, biblioteconomia, estudando, fazendo um monte de coisa, e mesmo assim, parece que ainda tem um chão muito duro para cavar para nós que é preto. Então eu queria que você falasse se isso dialoga com um pouco do apagamento histórico-cultural e falasse um pouco do seu livro. E se quiser fazer uma intervenção de poesia, vocês querem? Sim! Vocês querem? Então, esse é o momento de merecer o jabá. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse encontro, de ter esse espaço de fala também, de mostrar minha literatura. Eu acho que apagamento histórico, né, muitas pessoas sabem, quem não sabe, deviam saber qual que é essa estrutura, porque para além de um encontro, né, essa aula pública e aberta aqui, é uma coisa que a gente precisa entender esse apagamento histórico, esse racismo estrutural desde berço, desde casa, sendo branco ou não. Então, a gente às vezes fica no mesmo do mesmo, tentando explicar uma coisa que é óbvia. Então, acho que dentro desse apagamento, né, histórico, tem os apagamentos de cultura, os apagamentos individuais, esse cansaço também. Eu, enquanto escritora, e que busco conquistar leitores aos poucos, assim, é uma maneira de não cansar e fazer com que a minha literatura por si só ela já explique todo um contexto. Quando a gente pensa em literatura, né, de uma literatura branca, burguesa, cisgênera, a gente tem um conceito intelectual já muito bem formado sobre a sua obra e que esse escritor muitas vezes não precisa explicar todo o contexto. Às vezes a gente tem que explicar a nossa própria obra. Isso eu acho que é mais cansativo. E a gente tem que explicar sobre as violências que a gente sofre, a gente tem que explicar sobre as sutilezas de cada violência que a gente sofre. Então eu acho que isso é mais cansativo, ao invés da gente só ser escritor e que tenha pessoas que por si só façam o seu movimento crítico em cima disso. Então eu acho que isso é o que mais me pega, de ter que sempre defender uma coisa dentro da minha poesia e da minha literatura, de mostrar o quanto ela é importante. Então a gente fica aí, caçando pessoas. Na verdade, isso faz parte de um apagamento. Eu venho de uma família em que meus pais eles foram proibidos de estudar. Década de 60, a mulher não podia. Hoje tem outras linguagens, outras maneiras. A minha mãe não pôde porque a mulher tem que ficar em casa cuidando do marido, que foi jurada pelo, né, dada para o meu pai, uma série de violências aí. Então, há esse apagamento de identidade e que mal sabe tem um letramento racial dentro disso, que quando você se pergunta e vem as questões, a gente é preto, vem as falas mais básicas, né? Tua avó não comia sal e foi pega no laço. Isso é o que, gente? É o povo indígena. Então tem isso. Não tem um letramento racial de é preto, se entende? Não, a gente é pobre. Então é todo um contexto que vai apagando. E quando a gente vai para a África, para Moçambique, é uma tentativa de buscar um pouco da identidade que é um pouco difícil a gente encontrar visitando um país só, né? E pensando em Brasil, o que é tudo isso? Então, eu acho que é buscar o entendimento de identidade antes de ser macro. Eu quero entender enquanto indivíduo, enquanto a minha individualidade de pessoa também, e, consequentemente, escrevendo uma obra literária, isso diz respeito a uma nação, né? A uma quantidade um pouco mais plural. Então, eu sinto que a literatura, quando ela vem desses povos pretos, periféricos, principalmente nordestino, a gente só coloca lá quem
quem são os detentores dos poderes, né? Tem que dizer e certificar que Conceição Evaristo é boa, e aí todo mundo lê. Mas por si só a obra, hoje Esmeralda Ribeiro falou assim, se Conceição Evaristo não tivesse sido publicada na edição 13 do Cadernos Negros e uma pessoa tivesse colocado ela nesse lugar de visibilidade, ela não estaria. Então é dentro desses espaços que nós precisamos estar. Então, e eu, dentro da minha história de vida, eu não escrevo sobre a minha vida. Eu escrevo literatura que contam histórias tão diversas. Então, porque quando se fala e reduz muito, que eu não acho isso um problema, mas na fala uma redução, é sobre sua vida. Eu falo, não, é de tantas outras pessoas, e eu quero, né? Por que literatura é feita por pretos periféricos é só falar sobre a vida? Somos criadores, artistas potentes, intelectuais, muito importante para a atualidade, e é uma possibilidade de futuro. Então eu escrevo para uma possibilidade de futuro. Quando minha mãe, as mulheres da minha família foram empregadas domésticas, e minha mãe voltava para casa chorando, porque a filha da a patroa fazia X e X coisas. Há uma revolta que nasce na gente. Por isso que às vezes a gente faz poesia, faz arte, mas o contrário disso é a violência sobre a violência. Eu encontrei a possibilidade de me expressar assim, né, de chorar e ver e acalentar minha mãe também chorando, sendo impotente dentro dessa história. E aí, por mais que eu escreva a partir disso, são tantas outras mulheres. E eu vou recitar essa poesia que eu fiz. O problema não é ser empregada doméstica, faxineiro, atendente, não é esse o problema. O problema são as condições de trabalho no qual essas pessoas são obrigadas a aceitar. E eu quero que por si só a minha literatura, ela diga, dentro dessa estrutura, né, um pensar que dentro da intelectualidade, que também quero estar, que ela por si só dê conta. E por isso que eu faço poesia. E eu fiz essa poesia porque minha avó é empregada doméstica, minha mãe empregada doméstica, minha tia empregada doméstica, minha irmã empregada doméstica, e eu sou poeta. Mas parece que desde sempre, desde pequena, tem um patrão em meus ouvidos dizendo assim. Agora eu quero que vocês imaginem o pior patrão, ou a pior patroa. Imaginaram, dizendo assim pra você desde pequena: ei menina, em tempos de guerra, o que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão, quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão, vai empunhar o tal canetão. Pra que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Pra que poesia se não existe paz em sua vida? Quer gritar, poeta? Então grita alto. Pra essa multidão de descalços e escravizados, seus comparsas, é ilusão. E eu, Jô Freitas, respondo pra ela assim: agora escuta aqui o que eu tenho pra te falar. Se eu falo ou escrevo, não é você que tem que aprovar. Eu tô cansada de tuas palavras malditas. Eu tô cansada de ter que provar pra você. Eu tô cansada de ter que servir outra vez. Eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro, então eu digo, não me rendo, eu escrevo para me vingar dos senhores que nos obrigou a contragosto a trabalhar, então não sou eu que vou me calar. Meu papel e caneta é arma potente de criança que quer aprender além do beabá, e se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era o patrão. Deixe minhas armas porque eu sei o que tu quer. É vassoura em seu banheiro, não é? Olhe pra mim e bata suas panelas, mas não terá mais empregada pra lavar e seu chão esfregar. Por causa de você hoje eu sou rebelião, e dessa cadeia, ai, eu abri mão, luto como um dragão. Contra você, o patrão e a Inquisição, tenho pensamentos libertos que não mais poderão enjaular, porque eu escrevo pra me vingar. Me vingar da roupa lavada, da comida cozida, do cafezinho servido. Eu escrevo para traçar outra história a meus descendentes. Porque todas as mulheres de minha família foram serviçais de teus desejos, empregadas e diaristas. Mas se depender de mim, não deixarei mais rastros. Porque essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, engomaram teu paletó,
Hoje está bem armada com o fuzil grafite 4. Tu me queria empregada e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me queria submissa e hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios. Porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que te persiga pro resto da vida o que eu vou te dizer, senhor patrão. Se hoje eu sou poeta e se hoje eu escrevo, é apenas por vingança, senhor patrão. A literatura, ela é revolucionária na medida em que as pessoas também compartilham com a gente essa troca. A gente precisa ser lido. Então eu escrevo também para ser revolução, para ser revolta, mas também para transformar uma possibilidade de futuro. Então quando eu trago meu livro Goela Seca, é porque é difícil de engolir todo esse racismo, todo esse jogado, né, para margem, essa marginalidade que muitas vezes, gente, a gente gosta, a gente tem orgulho de ser periférico, mas as condições não são as melhores possíveis, então a gente precisa entender, enquanto estrutura social, o que podemos transformar e olhar para isso sem jogar a responsabilidade de resolver racismo só para nossa conta. Nós não inventamos essa porra toda. Então não é a gente que vai resolver. A gente fala sobre isso, mas também de maneira intelectualmente a gente precisa entender que há uma responsabilização de todos mundiais. Então, eu escrevo sobre isso, e eu não preciso explicar minha literatura, porque ela por si só, ela já transforma. Claro que me transformou, mas eu quero uma possibilidade de futuro, né? Então, convido vocês a adquirirem o Goela Seca, e hoje, às 18 horas, na casa Tiwaras e Tikunás. Eu vou lançar meu livro, mas também tem alguns aqui. Muito obrigada, leiam a gente e vão todo pensar nessa estrutura também, que é responsabilidade de todos nós. Então é isso. Que aula! Não, demais, eu fico aqui só olhinho brilhando, cheio de coração. Gente, talvez Davidson Joe tenha que sair antes. A gente está se apresentando ainda, tipo, o horário está bem apertado. Depois acho que vou abrir para perguntas para a galera, mas tem Manuel aqui. Manuel, moçambicano, tal, escritor, viajou o mundo também. E falando sobre apagamento, tem uma questão que eu queria que você falasse, apresentasse, falasse. Por exemplo, em Moçambique tem mais de 20 idiomas. E eu fiquei na casa do Félix Capella, que fala Xangana. A esposa dele veio da parte norte, fala Makua. E as filhas dele não falam nenhum dos dois idiomas. É uma forma de apagar isso também. E a filha dele, além de não falar nos dois idiomas, existe uma pressão para ela estudar na Europa, para ela aprender uma nova profissão. Então é uma forma de apagar a história do país, que a gente teve com esse apagamento dessas línguas, dos povos originários e tal. Eu queria que você falasse sobre essa questão dessa pressão de falar o português de Portugal, mas, enfim. E se apresentar, e se quiser falar uma poesia também. Uma salva de palmas para Manuel! Boa tarde. Obrigado, Clayton. Eu, enquanto ouvia cada um de vocês falar, alguma coisa passou-me aqui, e até se não pudesse dizer palavra alguma, ter simplesmente ouvido o que a Jo Freitas aqui declamou, para mim já era suficiente. Para mim isto fez a minha segunda fase da Flip, que é o Flipei, não é? Então, tá de parabéns. Achei bastante profundo e desejo a si e aos outros colegas aqui do painel muito boas venturas, não é? Em relação à questão que me coloca, primeiro eu acho que faz uma boa contextualização, não é? O Manuel também me fala Moçambique com Z, que ele pode falar, mas no meio é um romance, no meio do livro
a língua muda, é obrigado a ser inglês, ao invés de português. Enfim, acontece uma bagunça, e essa pressão de aprender o idioma, uma pessoa da periferia que está ali. Acho que por isso que eu fiz essa pergunta. Não, eu penso que fez uma excelente pergunta. E eu vou usá-la como ponto de partida, não é? Imaginem, e isto não é ficcional, é uma realidade. Num país, crianças, pais e avós que nunca saíram daquele território, nunca viajaram, mas os netos não podem falar com os avós porque falam línguas diferentes. Esta é a proposição que o Clayton colocou e é essencialmente o problema que me propus desenvolver no livro Moçambique com Z de Zarulho. Moçambique tem um contexto histórico, eu não sei se é totalmente único, a minha colega angolana aqui, a Aida, pode dizer depois se temos algumas linhas comuns ou não, mas nós, pouco antes da independência, tivemos um movimento nacionalista que primeiro começou com intelectuais e depois desagou em conflito armado, mas havia um debate importantíssimo antes mesmo da independência, como preparar as pessoas que haviam de assumir as rédeas do país. E houve uma decisão consciente, antes da independência, não obrigado pelo colonizador, que fique muito bem claro isto, de começar a preparar as pessoas que haviam de assumir o país na língua portuguesa. E esta decisão é alicerçada por alguns fatores. Eu vou destacar os que a mim me parecem mais importantes. Moçambique é um território de várias etnias, de várias línguas. O primeiro desafio que se tinha era de mobilização destas pessoas todas para lutarem por um país que não era um país de todas estas pessoas. As pessoas que, por exemplo, ofereceram músculo para a guerra eram fundamentalmente pessoas do norte de Moçambique. Por que haveriam de ter de morrer pelas pessoas do centro e pelas pessoas do sul? Quem lhes disse que faziam parte do mesmo país é um projeto colonial, mas para elas o meu país são as pessoas que falam a minha língua, são as pessoas que têm a minha cultura. Mas com este projeto político de língua portuguesa, começa-se a vender uma ideia de unidade nacional. E que fique claro, não é nada romântico porque não foi um processo fácil. Aliás, uma das maiores crises do processo nacionalista moçambicano na preparação do homem novo que havia de herdar a administração do Estado foi porque é que vocês, e diziam isto as pessoas do Norte, fundamentalmente, eu dizia há pouco que ofereceram um músculo para a guerra, porque é que vocês nos estão a instruir a nós e aos nossos filhos na língua colonial se nós estamos a lutar contra estes senhores? Nós preferíamos que essa instrução fosse numa outra língua. E quem fazia esta instrução? Eram maioritariamente pessoas que vinham do sul, da cidade de Maputo em particular. Então, há aqui já, antes da criação do Estado moçambicano independente, uma tensão importantíssima da questão da língua. Mas vamos correr um bocadinho e dizer que Moçambique fica independente, a língua nacional é a língua portuguesa. E olha que isto também é importantíssimo. Um país independente com mais de 20, talvez 30 línguas, decide
que somente uma língua, a língua portuguesa, vai ser a língua oficial. A língua através da qual o Estado se comunica com os cidadãos. Cidadãos que não falam essa língua. A língua através da qual se ensina. A língua através da qual se processam atos administrativos, atos judiciais, até atos legislativos. Em 1975, altura da independência de Moçambique, somente 5% da população sabia ler ou escrever. Mas também não é uma herança muito complicada de se entender, porque em Portugal, se vocês forem para a história, historicamente, é um dos países que não investiu naquela altura na sua própria educação, lá mesmo na Europa, que agora é um cenário totalmente diferente, mas ok. E as pessoas, onde é que aprendem português? Aprendem na escola. Então, se nós estamos a dizer que 5% da população sabe ler e escrever, então estimamos que somente 5% da população, em 1975, estamos a falar de 48 anos atrás, fala a língua única reconhecida pelo Estado. Então, um fator de unidade é também um fator de exclusão. Mas os moçambicanos são resilientes, começam a fazer uma coisa interessante. Eu nasço depois da independência. Nas cidades, as famílias começam a fazer um esforço tremendo para educar os seus filhos antes mesmo de irem à escola na língua portuguesa. Então, há casos em que os pais entre si falam a língua africana originária, mas com os filhos falam português. Estes filhos crescem já a não falar qualquer língua originária africana, mais ou menos nos termos em que o Clayton descreveu da casa onde ele foi acolhido. Vamos correr um bocadinho mais. 2023. Moçambique avançou bastante em massificação da educação, mas ainda 70% das mulheres são analfabetas. E se pegamos os números assim globalizados, onde os homens tiveram um bocadinho mais de oportunidades de educação, então mais ou menos metade da população é analfabeta. O que isto significa? Isto significa que mais ou menos metade da população não fala português. Recordo-vos, a única língua que é reconhecida pelo Estado. Mas também esta massificação da educação traz um outro fenômeno através da liberalização econômica. Um assunto também muito interessante na história moçambicana, mas que não vou abordar nesta conversa. Surgem muitas escolas particulares que começam a oferecer o ensino em inglês. Aquela elite que em 75 conseguiu usar da possibilidade de ascender economicamente porque falava português, os seus filhos agora estão a ser preparados na língua que é mais importante agora em termos globais, mas também em termos muito particulares da história moçambicana, porque depende muito da ajuda internacional. Então há muitas organizações não governamentais internacionais onde os empregos dão melhores possibilidades àqueles que falam a língua portuguesa. Então há uma corrida intensa para preparar as crianças agora para falar inglês. Mais ou menos nos mesmos moldes em que aconteceu no passado, quando as crianças eram preparadas para falar português. Mas agora, de 75
a 2023, a franja da população que tem português como primeira língua em Moçambique cresceu somente para 20%. As outras aprenderam português na escola ou na rua, mas não necessariamente em casa. A franja da população que fala inglês porque aprendeu neste novo contexto é super marginal. Mas é importantíssimo porque são os filhos dos políticos, são os filhos da elite econômica, são os filhos da elite cultural e são estas pessoas que vão governar Moçambique daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E se essas pessoas aprenderam a pensar, a raciocinar, a se expressar em inglês, e não deve ser muito diferente no Brasil, quem faz as leis, quem cose e descose o país são as elites. A proposição do livro Moçambique com Z de Zarulho, que está aqui à vossa disposição, é de que essas elites digam: amigos, todos nós falamos inglês neste país, vamos lá falar inglês. E depois tentamos abordar neste livro o custo social de uma mudança como esta. Porque até hoje, a língua que é oficial, que já é falada por muitas pessoas, continua a ser exclusionária. Há muita gente que não tem acesso, que não pode participar de forma eficaz no processo de cidadania e de construção do país porque não fala português. Agora imaginem se vier uma outra língua. E só para terminar, Clayton, também acho que é um aspecto importante. Falei aqui de línguas europeias só, mas Moçambique tem quase 30 línguas nacionais ou originárias. Estas línguas, porque não foram reconhecidas oficialmente, há muito pouco investimento para as preservar. Das pessoas que falam estas línguas, poucas sabem ler e escrever nestas línguas, mesmo que saibam ler e escrever em português. As pessoas que agora aprendem português como primeira língua, muitas não falam qualquer língua africana originária. Então, se as coisas continuarem neste ritmo, se estes 20% crescerem para 50%, 80%, podemos viver uma situação similar à vossa aqui no Brasil, em que as línguas indígenas estão a desaparecer. Quando, numa única geração, eram as principais línguas faladas no nosso país. Então, isto preocupa-nos. Não vou deixar de dizer que há um esforço agora de preservação das línguas através do ensino bilíngue, mas ainda é embrionário, precisa ainda de muito investimento. Mas é esta mais ou menos a realidade que me propus desenvolver neste livro e que eu espero que faça algum sentido depois de me terem ouvido falar, e estou aberto a responder a alguma questão que tenham, porque a mim é um assunto que me fascina. E muito obrigado. Você é louco. Aulas. Tinha que ter uma mesa com cada um, tipo, de 3 horas, só pra gente ficar escutando e trocando ideia, né? É muita coisa em pouco tempo. Agora ela! Maurícia Pimenta Tani, formada em licenciatura em Educação na UFRJ, Caiçara, da Praia de São Gonçalo de Paraty, tem como pesquisa os conhecimentos de ervas medicinais na comunidade de São Gonçalo. Ela é guia de turismo credenciada pela Embratur. Esqueceram já. E tem um bloco que ela ajudou na produção, que é Paraty, Terra de Preto. Saiu em 2018, esse documentário. Maurício, eu queria que você se apresentasse, falasse, mas eu queria... E que você falasse onde estão os pretos aqui em Paraty. Porque a gente vem ver as pedrinhas, a cidade bonita, andar um rolê, mas queria que você falasse onde estão os pretos aqui de Paraty, falasse sobre o DOC, sobre seus projetos com trabalho com ervas, enfim.
Boa tarde, gente. Formada em licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal Rural Rio de Janeiro. Como o Cleiton falou, tenho plantas medicinais aí como fundamento da minha pesquisa inicial, né? Já fundamentada. E primeiramente eu queria muito agradecer, dizer que não tem como iniciar qualquer fala aqui sem mencionar o Fórum de Comunidades Tradicionais, está aqui a bandeira do nosso movimento de luta por esse território, o qual fui indicada a estar compondo essa mesa, justamente pelo Fórum de Comunidades Tradicionais Angra, Paraty e Ubatuba, que reúne os povos tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras da nossa região, né? A região que atualmente foi tombada, inclusive, como patrimônio por conta dessas 3 comunidades, né? Além de toda a sua beleza paradisíacas e tantas especialidades, consegue se destacar aí por essa sua riqueza em particular que o nosso território tem, né? Então, sou uma mulher de luta e represento aqui o Fórum de Comunidades Tradicionais. E aí o Cleiton, ele trouxe o documentário que foi produzido, né, aqui em Paraty, como ele disse, foi lançado em 2018. E aí eu fiz algumas anotações, mas eu não vou olhar para o caderno, porque eu vou ficar nervosa. Mas vou compartilhar, eu vou chegar na sua pergunta. Um sentimento que a gente aqui no território de Paraty tem, que é um sentimento de territorialismo muito forte, né? Por conta de ser uma cidade colonial, que ainda ela carrega nas suas relações sociais ainda muito dessa construção colonial, né, que botou essa cidade de pé, né? Esse centro histórico, que na verdade ele veio depois, porque a cidade ela foi fundada aqui, né, no Morro do Forte. E o nosso povo, né, o nosso povo preto, o nosso povo indígena foi quem colocou essa cidade de pé. Então, nesse contexto, né, desse territorialismo, a gente tem formas muito particulares dentro desse território de se relacionar e de se identificar. Então eu consigo olhar para a plateia e eu consigo ver os poucos meus que estão aqui. Infelizmente a gente ainda não é maioria, assim como nos outros espaços, nas variáveis casas e tendas que são inauguradas em toda a Flip, né? Isso tem acontecido muito, que bom que tem acontecido, mas que pena que a gente não consegue ocupar esse espaço de uma forma majoritária, como ele tem ocupado o nosso território, porque é a nossa casa. Então, nessa organização territorial, a gente tenta ocupar e trazer os nossos. E nesse caminhar, houve um edital pelo MINC, que era para protagonistas negros, juventude, e a gente foi um grupo de amigos foi em uma das reuniões e ouviu falar. E tudo que acontece em Paraty, Paraty é um grande palco. Eu estou em Paraty, eu não tenho dinheiro, gente, mas eu posso ter a honra de dizer que eu sou daqui. Eu sou daqui, eu nasci aqui. Então eu vou para lá, eu vou para cá. As pessoas vão falar, de onde você é? Eu sou daqui. Aí quando eu falo de onde eu sou, automaticamente a gente está em casa, porque é uma forma social que as comunidades tradicionais daqui têm de se relacionar. Então, é muito comum que a gente veja shows, grupos parafolclóricos, inclusive, muitas festas, muitos eventos, muitas produções, tudo feito por pessoas que vêm para Paraty. E o povo de Paraty, aí eu vou responder, onde está o povo preto de Paraty? Ele não está pensando, ele não tem oportunidade de pensar e projetar esses projetos, de pensar. Ele não tem a oportunidade e autonomia de ocupar esses espaços. A gente vem lutando, né? A gente vem ocupando espaços, inclusive acadêmicos. Eu sou a primeira mulher formada numa universidade federal dentro da minha família. Né? Minha mãe está ali, minha mãe é agricultora, produz para merenda escolar, né? No município Penai. Está na feira, está expondo, né, o que ela produz, o que ela beneficia. E acredito que deva ser de muita honra também. Foi empregada doméstica durante muitos anos, conseguiu nos alimentar, manter. Então, assim, eu consegui acessar a universidade por conta de movimento, eu consegui falar
porque eu tive a oportunidade de me formar e ainda estou em formação, em processo de formação, para falar pelos meus que não tiveram oportunidade. E nesse caminhar, eu e um grupo de pessoas pensamos, pô, seria interessante se a gente tentasse então isso daí, porque é um tanto de gente que vem morar aqui, ó, 1 ano, 2 anos, porque eu tive, eu pude escolher. Bom, a gente não pode nem escolher ter terra para plantar, porque o processo de especulação imobiliária no nosso território, ele foi tão violento que a gente não tem nem terra, a gente não tem nem casa própria. Quem dirá estudo, muitos dos nossos não têm emprego qualificado. Então, esses pretos e as pessoas estão sempre na linha subalternizada, né? Ali, na base, fazendo os serviços onde eles não têm uma fala valorizada, muitas vezes, sabe? Então, assim, muitos, inclusive, estão produzindo a comida que a gente vai comer daqui a pouco. Muitos estão limpando o banheiro, que é o que muitos aqui vão usar. Muitos vão estar tentando vender um doce, alguma coisa por aí. Então, assim, o apagamento dentro do nosso território, ele é muito evidente, inclusive ele é muito intencional, né? E a gente carrega uma certa fama de que não gosta de trabalhar. Ai, o pessoal de Paraty não gosta de trabalhar. Tem gente de Paraty, na verdade? Não é verdade? Ai, o pessoal de Paraty, nossa, olha, contrata aquele ali que vem morar aqui 3 meses porque o pessoal daqui não gosta de trabalhar. Não é que a gente não gosta de trabalhar, que a gente não gosta de ser desvalorizado. E a gente assim deu. E a gente tem se estruturado, inclusive trago para a base da nossa educação, uma educação inclusive, que vai valorizar as nossas crianças e fazer com que elas tenham esse reconhecimento da história, para que elas ocupem os seus lugares e que elas possam pensar e produzir, né? E não tem problema nenhum em a gente vender, em a gente coletar. Eu coletei latinha há muito tempo da minha vida. Não tem problema nenhum em fazer isso, se for possível e se for preciso. Não tenho. Trabalhei em cozinha, fiz inúmeras coisas na minha vida para poder ter o meu dinheiro. E eu fiz e eu tenho muito orgulho da minha caminhada. Então, assim, nessa perspectiva, a gente teve a oportunidade de pensar, será que a gente tenta? Tenta, não tenta, tenta, não tenta. Poxa, mas a gente não sabe ler. Essa coisa de edital é uma linguagem, precisa ter alguém que entenda e a gente não consegue. Não, mas vamos tentar. Mas vamos tentar fazer só a gente. Vamos bater o pé para fazer só com quem é daqui. Então a gente pensou assim, pô, mas vamos pirar. Mas tudo bem, vamos tentar. E aí a gente se organizou em um grupo de pessoas do território e escreveu o projeto Paraty Terra de Preto, tendo um olhar sensível para o território das comunidades caiçaras e quilombolas do nosso município e para além do nosso município, abrangendo inclusive aqui comunidade do Quilombo da Fazenda de Ubatuba, comunidade do Quilombo Santa Rita em Angra dos Reis, porque a gente entende que um processo assim, né, escravagista como foi, né, aqui Paraty foi porto, enfim, muito procurado, enfim, a gente entende e inclusive a gente carrega nas nossas relações sociais e pessoais uma relação muito afinada com as comunidades dos municípios vizinhos. Então, assim, dali para lá vai ser Ubatuba, mas assim, a nossa relação ela é muito viva. Tanto que o Fórum de Comunidades Tradicionais ele atua em Ubatuba, ele atua em Angra, hoje está atuando até Mangaratiba. Então não existe esse limite para a gente. E nesse caminhar a gente começou a projetar e a pensar, a sonhar juntos um mini documentário que relatasse a relação social e a vida dos pretos aqui na cidade de Paraty e ocupando todo esse território. Então a gente foi entrevistar um senhor que já fez passagem lá no Quilombo da Fazenda e ele narrava a vinda do seu avô, do seu pai de Angola. Então a gente foi entrevistar uma senhora que nem mora mais no município de Paraty, vai fazer 98 anos, está lá em Volta Redonda. A gente foi pegando por indicações dessas pessoas e foi construindo essa narrativa, né, desse processo. E aí foi um momento muito importante, assim, que para além da gente construir todo um processo do documentário baseado na história e na fala real, porque os nossos livros, eles ainda não foram impressos. Inclusive eu fiquei vendo todo mundo já produziu um livro aqui, gente. A gente ainda não conseguiu colocar os nossos livros
ainda estão aqui na oralidade. Então, muito dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes, a gente realmente consegue manter e fazer a prática ali realmente na nossa relação social de convívio, né? E então, nesse caminhar, a gente conseguiu pensar que seria importante que a gente ocupasse. A gente pensou em reproduzir as falas. Porque lá naquela época os negros vinham carregando a farinha, colocavam aqui, a roda girava. Então lá no quilombo da fazenda tem uma casa de farinha e ela funciona. Ela movimenta pela roda d'água. Então a gente reconstruiu toda essa cena com integrantes. Tem gente aqui que participou e todos integrantes do território, todos integrantes jovens, negros do território. A gente fez assim questão de brigar, porque sempre precisa brigar, né? A gente precisa brigar, não tem problema nenhum em brigar. Mas assim, para além da gente ter esse olhar sensível em ter só negros do território, para poder fazer com que a juventude tivesse um olhar mais sensível de entender que eles também poderiam chegar lá, né? Olha que legal, eu tô vendo um documentário que fizeram ali, mas eu não sei quem é aquela pessoa, não. Todo mundo sabia que era todo mundo. Então a gente conseguiu apoio para pegar a juventude desde Angra até Ubatuba. A gente conseguiu um curso de teatro, a gente fez toda a reprodução das cenas. As pessoas que escreveram eram daqui, as pessoas que cantaram eram daqui, as pessoas que interpretaram eram daqui. E aí a gente conseguiu trazer um corpo 98%, 99% preto para a produção desse trabalho, tirando 3 pessoas que tinham um trabalho mais técnico ali com audiovisual e a revisão da escrita do projeto, só. E que tudo bem, a gente conseguiu alcançar desde a periferia, porque no processo de especulação imobiliária que o nosso município passou para a construção da BR-101, que fez com que todo mundo chegasse aqui, muita gente morreu. Muita gente morreu. A gente chora até hoje as dores e as cicatrizes da estrada que trouxe todos vocês aqui. Então, muita gente não tem onde morar, não tem como trabalhar e não tem como comer por causa da estrada que trouxe todo mundo aqui. Então, ter a oportunidade de pensar que Paraty é terra de preto e nunca vai deixar de ser, inclusive numa cidade que continua na sua estrutura social o mesmo colonialismo, porque ainda valoriza 10 vezes mais o que vem de fora, sempre o que vem de fora é melhor. Então, quando a gente vai a qualquer comércio, parte desses eventos, 90% das mãos de obra são de fora. E eu sobriamente falo isso com todo os respeitos aos trabalhadores, entendendo que eu olho para minha juventude, olho para minha relação de vida hoje e consigo ver que eu cheguei aqui, né? Tá aqui sentada, consegui me formar numa universidade federal, estou cursando uma pós-graduação numa universidade federal, né? Acabei de ter o poder de fala legitimado dentro de um congresso brasileiro de agricologia indicado pelo movimento. Estou aqui hoje pelo movimento e eu sei que muitas das meninas que cresceram comigo, que têm 2, 3, 4 filhos, que são mães solo, que não conseguem trabalhar, que são violentadas pelos seus maridos, que são violentadas na sociedade, que não conseguem estudar, que tinham um sonho de ser jogadora, a outra que tinha o sonho de trabalhar com culinária, que tinha o sonho de fazer, elas não podem, porque a estrutura que a gente está é uma estrutura racista. E a gente precisa mudar a estrutura. E aí, o preto, hoje, o negro, o nosso povo aqui no município, ele está na periferia, ele está em todos os cantos. Ele está aqui fazendo isso acontecer. Ele pode, em todos os lugares, não estar como protagonista, porque é aí que está a nossa crítica, inclusive, né, e você fez essa reflexão no mês de novembro. Aqui em Paraty a gente tem alguns grupos que trabalham essa pauta atualmente, e me traz uma reflexão muito grande, assim, essa coisa da cota. Eu não suporto que me convidem para um lugar para falar assim, porque pelo menos tem ela que é daqui. Isso daí quer me matar, é fazer isso. Porque a gente pode pensar também
O nosso povo perdeu tudo, recebendo todo mundo, recebendo gente que falou, não, eu sou teu amigo, deixa eu construir uma casa ali, de repente eu não podia ter mais nada. Então, assim, hoje a gente tem esse territorialismo, em particular no território, aqui no município de Paraty, meu recorte, né? Mas a gente sabe pensar, a gente sabe produzir. Tá aí um grande exemplo, para quem não viu, tá no YouTube, Paraty Terra de Preto. É um curta, feito com pessoas do território, pensado com pessoas do território, gravado com pessoas da juventude do território. E pra gente foi muito bonito poder finalizar, levar todo mundo para o mesmo lugar, que foi no Quilombo da Fazenda, fechar a sala, fazer um comes e bebes com pratos tradicionais, com culinária tradicional, porque o meu povo é muito rico, gente, meu povo é muito inteligente, entendeu? Meu povo não pode, esse negócio de falar outra língua, às vezes não tem, mexer nos computadores, aquelas coisas de programa diferente, mas vai fazer uma mesa daquilo lá, farta, linda, sabe, colhendo da terra, plantando, sabendo que vai te servir por causa do tempo, sabendo que peixe tem agora por causa da lua, sabendo que raiz vai colher agora por causa da lua, sabendo que você tem um machucado e como é que eu vou te curar. Então, assim, a gente realmente tem exigido esse respeito de estar ocupando não só como mão de obra esses espaços, mas como os cabeças pensantes. Eu quero fazer um evento ali, tem em julho, normalmente, tem alguma temática que acontece aí, negra na cidade, em novembro. Então, assim, fora isso, como não se discute, eu sou casada com um homem preto e a minha filha, ela não tem a pigmentação forte. O que eu mais ouço é, nossa, ela é branca, né, incrível. E aí eu fico muito reflexiva, assim, de como que eu venho trazendo isso pra ela, né. Então, assim, é uma estrutura... Foi uma estrutura, caiu, água caiu, é vida, né, Umi? Axé. Foi uma estrutura de apagamento, inclusive, que foi introduzida no Brasil para que o povo preto ele sumisse, né? E aí, isso está muito enraizado dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo, porque o que eu mais falava quando eu estava grávida era, eu quero empretecer. Eu não quero mais embranquecer. E aí é nesse caminho que eu tô, né? Eu fui criada dentro de uma religião branca. Eu me orgulhava de ser chamada de mulata, cara. De moreninha. Tá maluco? Quer virar meu inimigo, vai me chamar disso hoje. Então, assim, o meu caminho, ele é justamente ao contrário. Eu quero escurecer as minhas raízes. Eu quero enegrecer a minha ancestralidade. Eu quero entender, sim, de onde eu vim. E eu quero poder levar isso para a periferia, eu quero poder levar isso para uma comunidade caiçara, porque aqui no nosso território, comunidade caiçara, não é só branco, loiro do olho azul. Estou eu aqui, não sou quilombola, porque muita gente vê, olha fulano, você é quilombola. Tá ali a Izzy, minha companheira de luta, parabéns, tá fazendo aniversário hoje. Linda. E aí o pessoal olha pra gente e fala, nossa, mas vocês, que aqui a gente tem quilombo do Campinho, Cabral, tem quilombo da Fazenda, tem quilombo da... Você é do quilombo? Não, não sou. Então sou, mas eu quase pedindo terra, porque todo mundo acha, né, que a gente é do quilombo. Não, não sou. Só que aí tá. Não, não sou. Então, assim, essa coisa também de todo preto igual, ou de todo preto do mesmo lugar. Então aqui as comunidades caiçaras também são pretas. Então a gente tem aí essa raiz ancestral a qual a gente vem honrando. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse povo, né, que luta, né, que teve aí todos esses direitos silenciados, mas que a gente continua aqui, né, porque a gente continua a rebrotar mesmo da terra. Eu acho que, assim como a água brota, cai no chão, eu acho que isso alimenta a gente, cara. Cai a chuva, alimenta a gente. Não desisto. Acredito que pra gente, enquanto sociedade brasileira, a gente precisa pautar uma educação com letramento racial. A gente precisa desconstruir os padrões de beleza, sim. A gente precisa trazer para as nossas crianças essa linguagem, esse olhar, para que elas tenham essa sensibilidade. Eu fiz questão de não ter televisão na minha casa. Fiz mesmo. Pode ser que eu tenha um dia, mas eu não tenho. Para que eu evite que a minha filha fique vendo esses desenhos, que são desenhos brancos. Porque já basta todo mundo olhar para ela e falar, ela é branca. Mas todos os livros dela
são afrocentrados. Então eu coloco, inclusive, eu vou dar uma dica, porque eu tô fã de Calunguinha no Spotify. Já ouviram? Já ouviu? Já ouviu? Eu sou apaixonada. A minha filha sabe todas as histórias. E é muito interessante quando ela chega assim, eu posso contar uma história pra você e ela reproduz a história. E isso me toca de uma forma tão profunda, porque eu fico pensando assim, gente, o que me foi negado enquanto direito numa educação pública está para além de me ofertar, porque quando fazem um trabalho desse, conseguem chegar para além do que a gente conseguiu acessar. Então, assim, o meu maior sonho, vou finalizar minha fala, porque eu sei que a gente tem tempo, é que os pretos do meu território, sejam eles caiçaras, e a gente tem aqui os afro-indígenas. A gente tem um povo preto que você olha, você... Que isso, é uma mistura, assim, o povo afro-indígena, a gente tem um povo preto, a gente tem um povo caiçara que é preto também, o povo quilombola. É que a gente consiga ocupar esses espaços pensantes e que a minha juventude e que as minhas crianças possam acreditar que elas são capazes e que é possível, né? É possível, assim como foi pra gente, que é possível para elas também. Queria finalizar aqui minha fala e agradecer. Mais palmas. É isso, gente. Eu queria abrir para perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo. Agora vocês falam, a hora passou muito rápido, a gente está passando por alguns processos aí. Infelizmente vamos ter que encerrar aqui, mas tem material aqui na mesa, troquem ideia com os autores. Mas para fechar, falar as redes sociais, falar rapidamente e pra gente seguir. Agora pega o celular para seguir a gente, redes sociais, adquirir material. Esse é o momento só pra gente sintetizar e no final a gente faz uma poesia curtinha, coletiva, que eu vou ensinar pra vocês. Rede social e livros, se tiver material aí. Está aqui o livro, pode encontrar ali. Eu queria ainda, mas já não vai ter, um trecho, um parágrafo, pequenino, porque eu falei pouco, Chico, comparado com toda a gente. Porque isto é homenagem aqui à performance da Jo Freitas. Estava a falar das empregadas domésticas e estamos a falar de apagamentos. As empregadas domésticas quase não aparecem na literatura. Então, este pequeno trecho é de uma menina, de uma personagem que encontram aqui. Há 6 personagens. E isto é a patroa dela que fala. E a patroa começa assim: Belmira, sabe em que consiste um lar ideal? Quais são os princípios inerentes do bem-estar? Há regras sagradas. O principal é reger-se por qualidades que nunca se fingem: prestativa, cuidadosa, carinhosa, recatada, serena, organizada, económica, dócil, compreensiva e abnegada. A menina não é a minha primeira preta. Tive outra, da Guiné, de Cacheu. Ouviu falar da Companhia de Cabo Verde e Cacheu? Monopolizava o tráfico negreiro para a América Espanhola. Existem episódios caricatos de escravas negras a amamentarem leitões, mas nunca precisei de entrar em choque para com as minhas empregadas, embora as ponha sempre à prova. A Zilda era carinhosa e recatada, não digo que não. Serena, no entanto, não as tinha todas, percebe? Despedia ao cabo de um mês. Era muçulmana. E a Belmira? Foi batizada na fé de Cristo Nosso Senhor? Uou! Ariquiel! Os Pretos de Pousa Flores. Jo Freitas. Vocês me encontram no Instagram, Jo Freitas Poesia, bem fácil. Casa é quando descalça, os pés pisam a terra e encontram morada. Goela seca, ali do lado. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos. Os livros estão disponíveis cá, para quem quiser vê-los, não é? Muito obrigado. Vocês conseguem me encontrar no Instagram como Mauriceia Tani. Obrigada, gente.
agora também adquiro meu livro ali, com o Claudinho, o pessoal. E quem gostou da mesa faz barulho! Quem vai comprar nossos livros faz barulho! Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Foi um prazer. Agora, DJs, som na caixa!